Oi, gente. Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do capítulo 5, que, como vocês sabem, tem como tema cultura. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui. Vamos lá, galera. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar nas páginas 12 e 13 da nossa apostila, certo? Como vocês sabem, né, o tema do capítulo é cultura, um tema que eu sempre bato na tecla, né, que é um tema muito bacana, muito legal, que vai ser abordado por diversas áreas do conhecimento, né, para filosofia, para sociologia, para ciências humanas de uma forma geral, né, história e geografia também trabalham muito com o conceito de cultura. E hoje, né, o ponto de partida da nossa aula é exatamente falar sobre a cultura segundo a antropologia, né, segundo mais uma área de interesse, né? Nós já falamos que a antropologia vai se interessar pela função do homem como criador de culturas, né? Enquanto criador de culturas. Porque exatamente essa função de criar culturas que se diferencia, né, o homem do animal. O homem e o animal se distanciam quando o homem começa a se conscientizar, né, a ter noção da sua superioridade do papel, né, que ele vai desempenhar enquanto criador de culturas, certo? Além disso, apenas o homem vai poder criar e produzir objetos, utensílios, transformar o seu mundo, enriquecê-lo, e tudo isso, né, a cultura, segundo a antropologia, vai abarcar. Nós já mencionamos isso em outros momentos, né? Em outras aulas, nós já falamos um pouco sobre isso, tá? Hoje vamos continuar falando nesse sentido, né? Retomando a, as contribuições de alguns antropólogos sobre a cultura, certo? O primeiro, gente, é o antropólogo inglês, o Edward B. Taylor, tá? O que ele vai dizer para a gente? Basicamente, ele vai definir cultura como conjunto complexo de conhecimentos, crenças, arte, moral e direito. É uma definição muito ampla, né? Ele vai procurar expressar basicamente a totalidade da vida social humana. Gente, essa definição, né, do Taylor, ele vai diretamente com o que a gente tem conversado sobre o quanto a cultura é ampla, né? O quanto ela permite de interpretações e o quanto ela permite abarcar, tá? O segundo antropólogo que a gente vai ver hoje é o antropólogo alemão Franz Boas, certo? Apesar de ser alemão, né, ele desenvolve a maior parte dos seus trabalhos nos Estados Unidos e vai numa direção oposta do Taylor, né? O Franz Boas ele vai ter uma visão particularista. Basicamente, ele demonstrou, né, que as diferenças entre os grupos e as sociedades humanas eram culturais e não biológicas. Uma afirmação bem forte, né? Por isso, ele vai recusar qualquer generalização que não pudesse ser demonstrada por meio de pesquisa concreta. Ou seja, né, o Franz Boas ele vai tentar trazer, né, mais para o mundo real, concreto, né, a criação de estudos e conhecimento acerca da cultura. Depois a gente vai falar do antropólogo inglês Branislaw Malinowski, nome difícil, né? Trava-língua. Basicamente, o Malinowski ele afirmava que para poder fazer uma análise objetiva era necessário examinar as culturas em seu estado atual, sem se preocupar com as suas origens. Basicamente, ele concebia as culturas como que lhes davam características próprias, principalmente no tocante às necessidades básicas como alimento, proteção e reprodução. Ou seja, basicamente, né, o Malinowski ele vai ter uma ideia, ele analisa a cultura como algo atual, presente no nosso dia a dia e inerente às nossas atividades básicas de sobrevivência, como alimento, proteção e reprodução. Por fim, o antropólogo belga, né, o Claude Lévi-Strauss, ele defende que a maior parte ele desenvolve, né, a maior parte do seu trabalho na França, e ele vai defender que a cultura deve ser considerada como um conjunto de sistemas simbólicos entre os quais vão estar incluídos a linguagem,
as regras matrimoniais, ou seja, né, as regras que vão unir casais em matrimônio, a arte, a ciência, a religião e as normas econômicas. Esses sistemas se relacionam e influenciam a realidade social e física das diferentes sociedades. O que a gente consegue perceber, galera? Que mesmo dentro da antropologia, né, dentro da mesma área de conhecimento, todos esses antropólogos vão ter visões próprias e contribuições próprias acerca, né, da sua visão sobre o que é cultura, tá? E para finalizar, nós vamos falar sobre o etnocentrismo. Tá? Etnocentrismo também é um conceito antropológico, tá? Que basicamente ele vai ocorrer, né, quando um determinado indivíduo ou grupo de pessoas que tem os mesmos hábitos e caráter social discrimina o outro, julgando-se melhor ou pior, seja por causa de sua condição social, pelos diferentes hábitos ou manias, por sua forma de se vestir ou até mesmo pela sua cultura. Gente, o etnocentrismo, né, ele volta e meia volta ao centro das discussões, tá? Esse etnocentrismo é uma tendência que é observada em ideologias nacionalistas, como, por exemplo, o fascismo, né? Lembra, gente, que o fascismo ele considerava, né, se considerava sua cultura superior aos demais e que, inclusive, eles queriam excluir, né, eliminar as pessoas que não faziam parte dessa nata, né, que eles consideravam. Só que o que é importante a gente pontuar de maneira bem clara aqui, gente, o etnocentrismo não é o racismo, tá? Por quê? Porque racismo usa critérios raciais, né, biológicos para estabelecer essa ideia de superioridade. O etnocentrismo ele vai mais para a ideia cultural e social, tá? Para estabelecer esses conceitos de superioridade. Comportamentos etnocêntricos costumam considerar a prática dos outros, de outros sistemas culturais absurdas, deprimentes e imorais. E aí eu coloquei aí, né, essa figura, é um clássico para discutir etnocentrismo, né, porque mostra essa diferenciação, né? De um lado o cara vai estar falando que está vendo 4, do outro vai vendo 3, tá? E agora vamos lá, deixa eu abrir aqui. Gente, para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, questionário número 5, questões de 15 a 20, tá? E vamos fazer também nossa atividade devolutiva número 3, referente aos conteúdos do capítulo 5. Vocês devem fazer uma breve pesquisa sobre o etnocentrismo, tá? Ilustrações são fundamentais e serão avaliadas. Galera, não esqueçam as ilustrações, tá? Elas fazem parte do trabalho. E o nosso parâmetro também inclui que a sua pesquisa tenha, no mínimo, uma página, certo? Se atentem às discriminações, às características que a atividade tem que ter, beleza? Caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.